Deus Papam. (19 de abril de 2005), dia em que o mundo conheceu o 264º sucessor de Pedro. Dia em que os rumos da igreja no século XXI começaram a mudar significativamente. Um importante e bonito capítulo da história do cristianismo. Mas não seria nenhum absurdo dizer que o pontificado de Bento XVI começou bem antes. Filho de um casal com uma profunda espiritualidade, deu seus primeiros passos na fé, servindo a igreja em sua comunidade. Aos 7 anos de idade, às vésperas do Natal, o pequeno menino escreveu uma carta ao menino Jesus, pedindo para que ele viesse logo à terra, trazendo alegria às crianças. Pediu ainda um livro de orações, roupas clericais e uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Anos mais tarde, ele e seu irmão, George, entraram para o seminário e, como todo jovem naquela época, foram obrigados a lutar na Segunda Guerra Mundial. Mas, diante da aversão que tinha ao movimento nazista, desertou antes do fim dos combates. Recebeu sua ordenação sacerdotal em 1951 e começou suas atividades como professor na formação de futuros teólogos e padres. Com apenas 50 anos, se tornou arcebispo de Munique e, um mês após a nomeação, foi criado cardeal pelo Papa São Paulo VI. Participou dos conclaves que elegeram os papas João Paulo I e São João Paulo II, este de quem era muito próximo já há alguns anos. Foi durante o pontificado de São João Paulo II, inclusive, que o cardeal Ratzinger se tornou prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, posição onde mostrou sua competência à frente da Igreja e, principalmente, sua dedicação aos cuidados com a fé cristã. O Papa Bento XVI, ele foi eleito Papa após João Paulo II. O Papa João Paulo II, como nós sabemos, teve um longo pontificado e, nesse contexto, ele pega uma situação de mundo em transformação muito grande e também numa situação de igreja bastante complexa. Eu creio que é uma pessoa que tem um pensamento muito importante, que vai sendo estudado, aprofundado cada vez mais e que merece a nossa atenção. É uma pessoa inteligentíssima e com uma visão de igreja, uma visão também da sociedade muito importante nesse diálogo com essa sociedade em mudança de hoje. Não é possível pensar o Bento XVI sem este contexto, né? Desde a sua formação, também desde a sua prática, vamos dizer, como docente, intelectual, etc., e dos seus trabalhos e nesse contexto também de mundialização que vive, secularização que vive hoje. Ele que presidiu essa comissão que elaborou o Catecismo da Igreja Católica. Um catecismo muito importante, que serve de inspiração para a elaboração dos catecismos nos diversos países, né? Mas é claro que não serve para colocar nas mãos de crianças e nem de adolescentes. Então já houve adaptações desse catecismo para jovens, adaptações para os catequistas que dão aula de catecismo para as crianças. Então faz-se uma adaptação à luz desse catecismo, que tem realmente ali uma síntese da doutrina muito segura, né, da Igreja. O legado teológico da vida do Papa Emérito estará marcado na história da Igreja e será repercutido por muitos anos. Grande admirador dos estudos, tinha em locais como bibliotecas um refúgio.
Mas Bento XVI não se limitava apenas a ler boas obras, mas também a escrever. Ao longo de sua caminhada como religioso, estima-se que tenha publicado cerca de 600 obras. Durante os 8 anos de pontificado, preparou ainda 3 encíclicas, que são cartas públicas da Santa Sé, abordando pontos da doutrina da Igreja. A encíclica sobre a Eucaristia, Sacramentum Caritatis, fruto de um sínodo. Depois, Caritas et Veritate. E também, é claro, a encíclica sobre a esperança, Spes Salvi. E assim nós vamos, então, vendo que o Papa refletiu nas suas encíclicas com um pensamento profundamente teológico, mas com muita simplicidade. E o povo, com um estilo que todos nós entendemos o que o Papa quer dizer, estava respondendo com essas encíclicas à problemática dos tempos modernos. E com isso deu uma orientação muito boa, muito grande para toda a teologia e também para toda a caminhada do povo de Deus. Talvez, então, historicamente, ele vai passar para a série dos papas como o Papa Teólogo, Bento XVI Teólogo, que se remete ao cardeal, ao professor de teologia Joseph Ratzinger. Como teólogo, ele abordou praticamente todos os grandes temas da teologia, todos os grandes temas, praticamente ele abordou com propriedade, com profundidade. Por algum tempo, carregou a distorcida e injusta fama de ser uma pessoa muito dura, um perseguidor daqueles que pensavam diferente. O Papa Bento, ele é tido como alguém conservador, né? Ou seja, que mantém a tradição da Igreja nesse sentido, né? Nos princípios morais, alguém que combateu muito seriamente o relativismo. Eu creio que o Papa Bento XVI ficou muito marcado pela sua atuação anterior na Congregação para a Doutrina da Fé. E é claro que isso marcou muito a sua atuação de alguém que se preocupado com a doutrina e com a orientação segura da Igreja. E nesse aspecto, a mídia, os meios de comunicação, em geral, aquilo que se divulga, fazem um pouco a cultura e aí levam a pessoa ou as pessoas a serem admiradas ou rejeitadas. Sempre muito alegre e sorridente. Era um homem sério, era um teólogo, um estudioso, mas era também um homem de muita ternura, de muita gentileza. Acho que essa é a marca principal que fica. Agora, é claro, do ponto de vista teológico, Papa Bento XVI deixa uma herança teológica e intelectual invejável. Quem de nós não se recorda, por exemplo, de um dos seus livros chamado Introdução ao Cristianismo, que nos fala de uma maneira muito clara, de uma maneira muito lúcida, da necessidade de dialogar com o mundo moderno, de dialogar com a cultura, com o mundo da razão. Unir fé e razão sempre foi a meta principal de todo o trabalho teológico do Papa Bento XVI. Exemplos de uma postura completamente diferente não faltaram. Em visita à Fazenda da Esperança em 2007, Frei Hans, fundador deste trabalho, teve uma profunda e bonita conversa com o Santo Padre. Falaram sobre a importância da Palavra de Deus na recuperação dos dependentes recebidos pela instituição. Foi então que o Papa deu um importante passo de humildade e fraternidade, numa imagem que rodou o mundo. E aqui eu tive a possibilidade, em poucos minutos, de dizer deste trabalho. Expliquei como os jovens vivem a palavra e encontram na palavra algo que vale mais do que a droga. Ele me perguntou, a palavra basta? Eu disse sim. Quem vive a palavra se recupera. Depois, no final, eu disse, Santo Padre, eu posso contar com sua visita no meio dos jovens, como aquele pai que visita os filhos pródigos? Ele disse, jawohl, significa sim, um sim forte. Mas quando andei com ele da capela para o palco, eu disse, Santo Padre, tenho um problema na língua dele, alemão, né?
também a minha língua, né, materna. Então eu disse, tem um problema. Ele disse, qual é? Eu disse, os jovens esperam o Senhor e rezam para o Senhor, chega ao meio deles. E para a imprensa mundial seria muito bom. Para o Brasil nem se fala, porque o Senhor, como pai, ia ao encontro do filho pródigo, seria muito bom. Ele pegou minha mão e disse, vamos juntos. Eu disse, sim, mas a polícia tem medo. Ele disse, ela sempre exagera, nós vamos. E aqui ele assumia o jeito dele, foi mansinho no meio dos jovens. Foi durante essa mesma visita apostólica ao Brasil que Bento XVI celebrou em São Paulo a canonização do primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão. Quem também esteve perto dele neste momento tão especial recorda com carinho dos momentos na presença do Papa. O jovem Enzo, miraculado da causa de canonização do santo, e sua mãe, Sandra, não só participaram da missa em maio de 2007, celebrada no Campo de Marte, como subiram até o altar e encontraram-se com o Papa Bento XVI. Damos e definimos como santo o Beato Antônio de Santana Galvão e o inscrevemos na lista dos santos. Estabelecemos que em toda a Igreja ele seja devotamente honrado entre os santos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu lembro da gente lá em cima não, né? Lá perto do palco, esperando. Teve um pronunciamento bem grande, pelo menos na minha cabeça era bem grande, demorado. Até a hora que realmente fomos falar com o Papa, né? Recebi as bênçãos, eu fiz minha primeira comunhão naquele momento. Foi, assim, acho que uma experiência que poucos têm no mundo, né? Ou já tiveram, fazer a primeira comunhão com o Papa. Ainda mais um evento que foi direcionado para algo relacionado a você, né? Tem um brasileiro que tem ainda a alegria e o privilégio de dizer que pôde viver uma amizade com o já emérito Papa Bento XVI. Quando ainda era padre, Dom Antônio Catelã teve a oportunidade de marcar um encontro pessoal com Bento. O primeiro de tantos outros que vieram nos anos seguintes. Em novembro, no ano em que ele renunciou, no primeiro ano da renúncia dele, foi o meu primeiro encontro com o Papa Bento. Eu pedi para me apresentar como membro nomeado da Comissão Teológica, que ele foi membro, ele presidiu durante tantos anos. Eu usei isso como álibi para o encontro também. Ele me recebeu para rezar o terço, na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, nos Jardins do Vaticano. Aí eu, com um pouquinho de receio, assim, mas pedi para ele se ele rezaria aquele terço com o meu rosário, para eu poder depois guardar o rosário como lembrança do encontro. E ele, brincando, me disse, eu rezo com o seu, se o senhor rezar com o meu. E eu, de fato, daí rezei no rosário dele. No fim, eu pedi que ele abençoasse. Ele acabou de abençoar e me perguntou assim, mas o senhor vai guardar esse terço? E eu respondi que sim, que eu iria guardar como lembrança do encontro com ele. Aí ele me deu o dele, o que ele usava, dizendo, então então use o meu. Sua simplicidade, sua timidez, parece um homem forte, claro nas decisões, mas ele profundamente tímido, muito delicado e que me prestou muita atenção quando a gente fala com ele, ele escuta. Em um deles, aliás, uma memória marcante que Dom Catelã faz questão de relacionar com a história do próprio santo que inspirou seu nome enquanto sucessor de Pedro, São Bento. Tem um outro episódio que eu chamo do milagre de Santa Escolástica. Que na história de São Bento, São Gregório Magno conta que Santa Escolástica, quando São Bento estava já bem próximo da morte, ela foi visitá-lo, como ia uma vez por ano, e naquele ano ela pediu para passarem a noite conversando naquela sala próxima do mosteiro.
E São Bento não admitiu, porque não, como um monge passar a noite fora de sua cela, tendo recebido essa resposta, a Santa Escolástica se inclinou sobre a mesa, rezou, e veio uma chuva tão forte que São Bento não pôde voltar para o mosteiro. E passaram, de fato, a noite em santas conversações. E São Gregório Magno relata que logo depois São Bento morreu. E eu fui participar de uma missa, vou celebrar a missa na casa de Papa Bento, na capela dele. Só ele, eu, o secretário dele e 4 leigas consagradas que cuidam do dia a dia dele. E depois da missa na sacristia, tirei a foto com ele e ele me perguntou onde eu estava hospedado. Eu disse que estava em Santa Marta, mas chovia muito mesmo. E aí ele me disse, então fica para o café. Está chovendo muito, fica para o café. E foi para mim acho que eu nem comi nada naquele café, tomei um cafezinho só e não tinha, ficava ali, né, admirado e conversando. Então eu chamo esse episódio do Milagre de Santa Escolástica porque se trata de um Bento também. Há ainda quem carregue na lembrança os momentos de partilha com este grande teólogo e no coração a gratidão por ter tido a oportunidade de ter trabalhado mais perto dele no anúncio do Evangelho. Como aconteceu com Dom Raimundo Damasceno Assis, arcebispo emérito de Aparecida, que foi criado cardeal em 2010 por Bento XVI. Eu estava em Roma, justamente participando de um sínodo para as igrejas orientais. Quando fui chamado, lá na Secretaria de Estado, num intervalo do sínodo, chamado pelo cardeal Bertone, não sabia nem de que se tratava, quando fui surpreendido com essa notícia. O Papa Bento escolheu para ser cardeal, era uma terça-feira, ia ser já divulgado na quarta-feira seguinte, no dia seguinte. E na quarta-feira de manhã, para a audiência geral, eu fui para a audiência ali, mas fiquei bem no fundo da praça, Falei, será que é verdade mesmo? Vai ser meu nome ou não? E o meu nome ali apareceu, fico até... Bom, meu nome saiu e eu tinha passagem de volta no dia seguinte, já na sexta-feira. Tinha comprado passagem de ida e volta, não esperava uma notícia dessa. E saí imediatamente correndo para uma alfaiataria para fazer a veste cardinalícia, e viajar. Entendi? Depois voltei para o consistório, onde como se diz normalmente, se criam os novos cardeais. No próximo bloco, você vai relembrar a visita do Papa Bento XVI ao Santuário Nacional de Aparecida e também a sua inspiradora relação com os jovens. Foi também durante essa viagem apostólica ao Brasil em 2007 que Papa Bento XVI veio até a cidade de Aparecida para um momento histórico em toda a Igreja. Ele participou da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, que resultou no Documento de Aparecida. Durante esses dias aqui na capital mariana da fé, o Santo Padre ficou hospedado nessa ala especial da Pousada Bom Jesus, que até hoje preserva alguns dos objetos que foram utilizados por ele durante aquele período. Mas Papa Bento também estava preocupado com a sua espiritualidade. Foi por isso que no dia 12 de maio ele esteve reunido com o então arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno de Assis, e também com representantes da Santa Sé nesta capela, onde puderam celebrar a Eucaristia e também encaminhar suas orações a Nossa Senhora Aparecida. Foi a primeira viagem, digamos assim, intercontinental do Papa Bento XVI. Foi a primeira viagem dele de Roma a um outro continente, foi a viagem ao Brasil, no caso mais especificamente a Aparecida, que foi o motivo principal da sua viagem, abrir a 5ª Conferência. Desejei ardentemente encontrar-me convosco nesta minha primeira viagem à América Latina.
vim para abrir a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano, que por meu desejo vai realizar-se em Aparecida, aqui no Brasil. Todos lembramos como o discurso inaugural do Papa marcou toda a conferência. Seria bom a gente conhecer esse discurso, porque o Papa abre tantas portas fechadas que pensávamos que ele até não iria abrir, e assim conduziu de uma maneira sábia e ao mesmo tempo mística a 5ª Conferência. E claro que a 5ª Conferência marcou todo o episcopado latino-americano, que é o documento básico do pontificado do Papa Francisco. Desde o início foi notado pelo episcopado brasileiro um profundo desejo do Papa Emérito em estar perto do povo brasileiro. O que a gente percebeu é o seu desejo de se aproximar, de estar próximo, de falar ao povo, de interpretar também os sentimentos do povo, mas também de dizer a palavra da igreja ao povo, mesmo ao povo mais simples, aos jovens. Tão perto que em um desses momentos de saudação aos fiéis, o Papa concedeu uma entrevista exclusiva para uma TV universitária, com uma equipe formada por professores e alunos. A entrevista rodou o mundo por ser a única conversa dele direto com a imprensa durante aqueles dias. Quando estava para terminar a missa do meio-dia, que o Papa celebrou aqui no Santuário Nacional, antes de retornar para São Paulo e depois para Roma, a aluna deu o microfone para eu segurar. Aí eu peguei e brinquei. Michele, eu vou esticar o microfone e vou falar, Papa, uma bênção para o Brasil. E ele vai olhar nos meus olhinhos e não vai ter coragem de falar não. Daí o general Floriano Peixoto, virou e falou, professor, o senhor não pode abordar o Papa. Falei, não posso? Ele falou, não. Eu brinquei com ele, mas o Papa pode me abordar? Ele riu. E eu falei para Michele e falei para o Barreto, que era o cinegrafista que estava com a gente. Falei, vamos rezar, nós estamos aqui há 3 dias e não rezamos. Vamos rezar. Nós rezamos a Ave Maria, Pai Nosso, agradecendo. Nisso terminou a missa, abriu a porta e o Papa veio caminhando. Eu falei, Barreto, abre o microfone. Ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, vou entrevistar o Papa. Estiquei o braço, falei, Papa, uma bênção para o Brasil. Ele caminhou cerca de 20 metros, veio e deu um depoimento. O Brasil é um dos più grandi paesi del mondo, economicamente, humanamente, espiritualmente. Spero che possano sviluppare tutte le potenzialità spirituali, umane e econômicas. E Dio vi bendiga. Então eu acho que Deus, de alguma forma, olhou para nós e falou, olha, os humildes serão exaltados. Nós, uma equipe de professores e alunos de uma universidade, conseguimos um depoimento que foi para o pool de emissoras e ganhou o mundo. Então isso é foi uma bênção para nós. Nós somos abençoados por meio dessa entrevista. Experiências que marcaram profundamente a vida dessas e de tantas outras pessoas que, de alguma forma, acompanharam a vinda do Papa ao Brasil. O que muitos não sabem, porém, é que esses dias marcaram com a mesma intensidade a caminhada missionária do próprio Santo Padre. Fato que ele sempre deixou claro aos religiosos com quem conversava ao longo dos últimos anos. Ele ficou realmente impressionado, tocado, digamos assim, né, pela acolhida que ele teve em Aparecida e que ele teve lá no Seminário Bom Jesus, na Pousada do Bom Jesus. Então, quando eu o encontrava depois, ele sempre fazia referência à acolhida que ele teve em Aparecida. Aquilo acho que marcou muito o Papa Bento XVI, entende? O carinho do povo, o calor humano, né, dos romeiros, dos devotos de Nossa Senhora Aparecida, da população de Aparecida, de modo que alguns dizem que depois que ele voltou ao Vaticano, até de certo modo houve uma mudança um pouco no seu comportamento, na sua relação com as pessoas a partir de Aparecida. No hall de entrada da casa dele tem uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem bem comum, toda de gesso. Não tem nem a capinha de tecido, nada, é todinha de gesso, muito simples. E eu perguntei para ele se ele era devoto de Nossa Senhora Aparecida e ele balançou a cabeça afirmativamente e disse
que a visita dele ao Brasil foi muito importante para ele. Peço à Senhora Aparecida que vos conduza como seu auxílio materno e vos acompanhe ao longo da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu lembro que o Major Mateus, que era da comunicação, falou: o Papa vai surpreender nessa viagem à Aparecida. Ele vai mostrar um lado mais humano. Eu fiquei com aquilo na cabeça. E ele surpreendeu. Um Papa também corajoso para estar atento aos sinais dos tempos e às novas formas de evangelização do mundo moderno. Profundo pesquisador da história da tradição cristã, Papa Bento nunca se fechou a ferramentas e linguagens modernas para anunciar a palavra de Deus. Foi assim que, em 13 de dezembro de 2012, ele inaugurou sua conta no Twitter, se tornando o primeiro pontífice a estar presente nas redes sociais. Com uma mensagem que dizia: "Eu vos abençoo de coração", Bento XVI deu início a uma nova era na comunicação do Vaticano com os cristãos do mundo inteiro. Ninguém pode dizer, do ponto de vista intelectual, que o Bento não era um desconhecedor da realidade. Ao contrário, né? O Bento, ele é um dos grandes teólogos, podemos dizer o que for, mas ele é um dos grandes teólogos da atualidade, né? E, obviamente, ele, ao entrar no Twitter, é uma forma também de se comunicar com o mundo, né? O Papa que está se comunicando com o mundo e usando um novo meio de comunicação, uma nova mídia, exatamente para dar a sua palavra, né, de incentivo, de ânimo, especialmente aí aos jovens, que é uma grande parte da juventude também que está inserida nesse contexto, e trazer também, numa outra linguagem, a mensagem do Evangelho. Comunicação essa que, claro, atingiu profundamente a juventude. Não é à toa que os mais jovens sempre tiveram um carinho especial com o Papa Bento XVI. Durante seu pontificado, a Igreja viu a Jornada Mundial da Juventude se consolidar ainda mais no calendário da Igreja. Em agosto de 2011, a JMJ de Madrid provocou a maior reunião de católicos na história da Espanha. E foi lá que o mundo conheceu a sede do encontro seguinte, Rio de Janeiro, em 2013. Tive a oportunidade, em visitas ad limina, de poder conversar com o Papa Bento XVI, as suas preocupações com relação à questão da juventude. Nós falamos um pouco da Jornada Mundial da Juventude. Foi ele quem escolheu o Rio de Janeiro para ser a sede da Jornada Mundial da Juventude, assim como também a questão das vocações, a preocupação também com as faculdades, universidades, que é bem o seu feitio também de alguém que é professor, alguém que tem a preocupação também acadêmica. Muito gentil, muito assim aberto e muito solícito em escutar, em ouvir e querer saber como é que caminha a igreja, caminhava a igreja aqui no Rio de Janeiro na época. É uma das coisas surpreendentes, porque de fato existe uma imagem distorcida de Papa Bento, de um homem sisudo, com poucas relações, fechado, duro, quase que de um perseguidor de quem pensa diferente. Mas os jovens, de modo geral, compreenderam bem o coração muito humano, sensível, próximo dele, e há na juventude em geral, assim, se pode dizer, uma grande simpatia por ele. Toda vez que se organiza um evento relativo a ele, os jovens estão entre os que mais procuram, que desejam conhecê-lo, desejam compreender seu pensamento, a sua teologia. Demonstrou ainda a abertura ao que não concordava ou não conhecia. Eu conhecia ele quando era cardeal, eu era estudante. Então, lá na Praça São Pedro, encontrei, cumprimentei e me apresentei como estudante alemão que estuda em Petrópolis a Teologia da Libertação. Ele me disse: me ajuda a compreender teu confrade Leonardo.
e nós conversamos bastante sobre a teologia, sobre a vida nossa. Foi muito bonito. Mais que um grande comunicador, Bento XVI será sempre lembrado como um importante catequista, que durante cada um dos seus escritos ou de seus pronunciamentos soube entender com quem falava e se adaptar, fazendo assim com que a mensagem de Cristo pudesse ser compreendida por qualquer um, seja ele um leigo participativo na igreja, um profundo conhecedor da teologia e até pessoas que não fazem parte da nossa igreja. Nós temos aqui no Rio de Janeiro uma lembrança muito feliz do Papa Bento XVI, quando ainda cardeal Ratzinger. Nós, quando iniciamos aqui o curso para os bispos, que justamente foi com o Dom Eugênio Salles, foi ele o primeiro conferencista, o primeiro palestrante. Ele quem abriu o curso para os bispos, justamente falando sobre a igreja, que depois até inclusive saiu um livro sobre esse assunto. Como obra teológica, ele, na Sé de Pedro, é o Papa que se destaca. Tem também Papa São Leão Magno, Papa Gregório Magno, que deram grandes contribuições teológicas, mas com o volume de obra não se compara. Então ele também seguramente será lembrado como o Papa teólogo. Na verdade é um grande catequista ele, e são sobretudo catequeses mistagógicas que ajudam a penetrar no mistério da vida cristã, no sentido da liturgia, de tudo, assim, mistagógico nesse sentido de que conduz para o encontro com o mistério de Deus. E o método dele, sobretudo nos escritos dele, nas conferências, muito interessante, porque quando ele vai desenvolvendo um argumento, chega num ponto, tem que esclarecer, por exemplo. Então ele avisa o leitor, dizendo, isso precisa de um esclarecimento. Aí faz o esclarecimento daquele assunto e diz, agora aplicamos o resultado disso ao ponto que estávamos. Então ele liga a conclusão daquilo com o argumento e segue. Então qualquer pessoa que tenha paciência de se iniciar na teologia pode ler as obras dele, porque ele leva o leitor pela mão para dentro do argumento que ele está tratando. Então é o teólogo não apenas pelo volume da obra publicada, mas pela qualidade e pela teologia como comunicação de conteúdo de fé. Nestes quase 8 anos, sempre senti que na barca está o Senhor e sempre soube que a barca da igreja não é minha, não é nossa, mas do Senhor. É preciso ter muita coragem para enfrentar tudo aquilo com o que não concordamos e ainda mais para admitir que já não temos mais as mesmas forças para estar à frente dessas batalhas. Por isso a renúncia de Bento XVI não pode ser vista como um ato de covardia, mas sim de bravura, de um homem temente a Deus e que acredita nos planos dele, e por isso entregou a barca de Pedro ao seu sucessor. Papa Bento XVI deverá e será lembrado por todos nós como um homem verdadeiramente de Deus. Foi, diria assim, uma coisa impactante, né? Forte, porque o Papa renunciar, embora isso já, canonicamente, por exemplo, um bispo aos 75 anos já renuncia, né? Então o próprio direito canônico já faz esta concessão, vamos dizer assim. E, quer dizer, o Papa é o bispo de Roma, então, nesse sentido, ele tem todo o direito também de renunciar, não é necessário que ele fique até a sua morte, né? Mas isso, um Papa não renuncia todo dia. O Papa Bento XVI anunciou sua renúncia em 11 de fevereiro de 2013 e o fez de maneira a evitar que tamanha decisão causasse um alarde imediato em toda a Igreja.
Seu comunicado foi feito em latim durante um consistório convocado para 3 canonizações. Sendo assim, ainda demorou um tempo para que a mensagem fosse compreendida e divulgada pela imprensa mundial. Em seu pronunciamento, disse: "No mundo de hoje, sujeito a rápidas mudanças e agitado por questões de grande relevância para a vida e para a fé, para governar a barca de Pedro e anunciar o Evangelho, é necessário vigor, tanto do corpo como do espírito. Vigor que, nos últimos meses, diminuiu de tal modo em mim que devo reconhecer a minha incapacidade de administrar bem o ministério a mim confiado." Foi surpresa também para todos nós, porque havia séculos que um Papa não renunciava, né? O último Papa que renunciou, Celestino V, antes do Bento XVI, parece que já fazia 600 anos, se não me engano. Então, foi uma surpresa grande. Mas o motivo dele justamente foi a sua condição física. Ele não sentia mais forças, entende? Condições físicas e até mesmo mentais, digamos assim. Embora consciente, é claro, para poder proceder, digamos assim, a um ato como esse, né, de grande responsabilidade, grande repercussão na igreja, no mundo, mas ele com muita humildade e por amor, eu diria, até a igreja, ele dizia: "Eu preciso talvez que venha um outro, que tenha mais condições, que tenha mais energia, que tenha mais força." Eu me lembro que eu estava, nessa época, quando ele renunciou, eu estava na Escócia, em uma das nossas comunidades, e era meio-dia ali no horário local, e estava eu na sacristia e o padre que ia celebrar, e chegou uma senhora que era a sacristã e que cuidava das coisas ali, apavoradíssima, correndo, dizendo: "O Papa Bento renunciou." Mas as pessoas não, nesse momento, assim, quando ele renuncia, dizia, a mídia todo mundo ficou meio que chocado. A mídia fez, claro, toda a sua... repercutiu isso muito bem. Eu me lembro na época que na BBC não se falava outra coisa, né? Era o dia todo renúncia. E lá na noite, quando eu estava ali na nossa comunidade, as pessoas começavam a ligar. Eu me lembro de uma senhora que ligou perguntando aonde tinha uma igreja aberta, porque ela queria rezar para que o Papa não repensasse e não renunciasse. Então isso mexeu. Quando o mundo entendeu sua mensagem, momentos de angústia e de dúvida naturalmente pairavam sobre os cristãos. Ainda que em seu anúncio o Santo Padre já tenha sinalizado a convocação de um novo conclave, fiéis pelo mundo passaram a se perguntar o que aconteceria com a Igreja depois da renúncia de um pontífice, algo que não acontecia desde o século XV. Ainda mais no Brasil, que se preparava para recebê-lo na Jornada Mundial da Juventude. A renúncia do Papa Bento XVI, eu brincando costumo dizer que estragou um carnaval, porque a mídia deu uma atenção muito grande a ele. A mídia internacional, aquele ano, deu cobertura a Papa Bento e quase nada ao carnaval brasileiro. E aqui no Brasil também, nas grandes emissoras, as pequenas também tinham inserções a todo momento, esclarecendo. A história mostrou, porém, que mais uma vez, um homem cheio de Deus, a quem foi confiada a direção da Igreja, soube ser assertivo em sua decisão. Por isso, seu gesto jamais deve ser visto como prova de medo ou de pressão. A renúncia dele, ele não é o único Papa na história a ter renunciado. Mas quando a gente compara as histórias das renúncias, ele é único no gênero. Ele não renunciou sob pressão nenhuma. Os que querem diminuir o significado da renúncia de Papa Bento costumam dizer que ele renunciou por causa de coisas na cúria e coisas assim. Bem, ele jamais renunciaria, teólogo e homem espiritual que é, jamais renunciaria sob pressão, porque ele sabe que uma renúncia sob pressão não vale. E ele estaria expondo a Igreja à situação de ter Papa e Antipapa, ter dois Papas, que não é possível. Então, ele, na consciência dele, ele tinha total tranquilidade de não estar fazendo isso sob pressão. Realmente para todos nós um sinal de quem sabe que chegou o momento em que não tem mais forças físicas para levar adiante o seu trabalho, mas continua rezando e intercedendo pela Igreja e dando exemplo
de fidelidade, de unidade com todo o caminho da igreja hoje. Seu último discurso público aconteceu no fim de fevereiro, quando se encerrou também seu pontificado. Lá, ele assumiu um outro compromisso: continuar rezando pela Igreja e sendo um peregrino na última etapa de sua vida. Eu estava em Roma quando ele faz o último discurso lá na Praça de São Pedro, em que é um discurso muito bonito, é o último discurso que ele faz, né, vamos dizer assim, oficial, e daí depois ele vai embora para o Castel Gandolfo. Mas ele usa a metáfora o texto do Evangelho, de que quando Jesus estava dormindo dentro da barca. E é muito interessante em que ele vai dizer o seguinte: olha, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus, e muitas vezes nesse correr aí os mares foram muito turbulentos, né? Mas aí tinha momentos em que nós tínhamos a impressão de que o próprio Jesus estava dormindo, né? Mas, mesmo estando dormindo, ele estava lá, né? Então isso é forte, é forte. Após a renúncia, Papa Bento passou um tempo em Castel Gandolfo, até se mudar para um mosteiro nos Jardins do Vaticano. O Papa Bento XVI ele renuncia e basicamente se torna um monge, até porque ele era muito próximo da tradição beneditina. E ele se recolhe lá, está ultimamente na comunidade ali dentro do Vaticano, né? Uma espécie de um mosteiro, e se recolheu para rezar, né? Havia também especulações dizendo que ele iria interferir no pontificado de Francisco, né? E isso até saiu publicamente, uma vez que alguns membros da Cúria que estavam um pouco revoltados com Francisco vão até ao Bento XVI e pedem para que ele intervenha. E ele disse: não, Francisco é o Papa. Tem uma cena muito bonita de uma missa que na Basílica de São Pedro, quando eles se encontram, ele tira o solidão quando o Francisco vem, né? Nesse sentido de eu não sou o Papa, eu estou aqui, estou rezando pelo bem da Igreja. A palavra-chave que identifica não só o seu papado, o período em que ele liderou a Igreja, mas toda a sua vida é sempre expressão de um amor profundo à Igreja. Os sinos tocam com alegria, celebrando essa gentileza, esse amor à Igreja. O Papa nos ensina a amar e servir a Igreja com o nosso coração, com a nossa inteligência, com a nossa alegria de anunciar o Evangelho de Cristo. Eu conto como um privilégio, assim, uma graça de Deus para mim, na minha vida, a possibilidade de ter me encontrado com ele várias vezes e ter podido conversar com ele sobre a Igreja, sobre a teologia. Papa Bento é um personagem complexo e que creio que vai dar também muito trabalho aos teólogos. Queria deixar realmente como legado a toda a humanidade a sua visão de Cristo, que é muito importante e que é por Cristo que ele viveu, deu a sua vida. Lei, Santità, continua a servire la Chiesa, non smette di contribuire veramente con vigore e sapienza alla sua crescita.